retoma um momento de tensão da Daniela Lima, demitida hoje na Globo News, com integrantes da bancada. Eu vou rodar esse trecho só para lembrar, isso se deu num passado recente, né? Deixa eu só conferir aqui quando é que aconteceu esse momento. Foi em abril do ano passado, né? Teve ali um enfrentamento da Leilane Neufert e do Fernando Gabeira com ela. Vamos acompanhar esse trecho, porque se fala muito da relação da Daniela nos bastidores com colegas, em que pese eu acreditar que é muito mais a relação da Daniela com fontes do STF, que de alguma maneira se torna a partir de agora uma faca que corta o cordão umbilical e dá o sinal para os demais jornalistas da Globo do posicionamento editorial e comercial da emissora. Confere aí. São Flores, que foi inclusive responsável por reverter uma liminar de soltura de Lula que havia sido exarada num plantão. Hein? Gabeira, você quer falar? Quer falar. Fala, antes de eu seguir. Eu só queria dizer para a Dani o seguinte: cada vez que você menciona o Thompson Flores, você diz que era o juiz que negou a prisão, negou a libertação do Lula. E dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central. Entende? Tá Se certo, você tá enfatiza sempre isso, você está querendo julgá-lo por isso, entende? Não é por aí. Bom, vamos seguir, porque o Gabeira traz colocações muito importantes. Não, deixa eu só me justificar aqui, senão fica parecendo que de fato é. Não, Gabeirinha, é só para poder colocar o personagem na monta que ele teve na história. Isso, mas o que ele quer dizer, Dani, é que esse aposto, nesse momento, este aposto não tem a ver com o que está acontecendo. Quer dizer, até isso que você tem razão, você tem toda a razão. Esse juiz é responsável por esse momento, mas esse aposto não se traduz, não cabe nessa questão agora. Como a gente explicou ontem, tem a ver com o fato dele ter atropelado a decisão do Supremo Tribunal Federal. É outra coisa. É só para a gente ter a monta do personagem, só para quem está em casa entender o tamanho. Vamos entender um pouco do tamanho do que está acontecendo, porque o Gabeira traz duas colocações aí que me parecem fundamentais, que são prudência e a coisa de não se envolver, de você manter uma isenção, foi a palavra que ele usou, prudência e isenção. Então, eu acho que tudo o que a gente está vendo e tudo o que a gente precisa ver daqui para frente, sejam nas notícias, sejam nas decisões, sejam nas análises, é justamente prudência e isenção, sem paixões políticas, né, Valdo? Eu concordo, viu, Leilane? Eu acho até que a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, na minha opinião, foi uma decisão monocrática errada. E aí seguiu ali o Valdo Cruz, né? Que, aliás, segue lá, assim como vai seguir outras figuras, né? Gabeira comprovou que vinhos ruins avinagram com o tempo, diz o Sidney Cripa, ou seja, Thompson golpista, reforça o Fábio. Mas eles pularam quando falou, né? Gado fracassados, a Maria Cristina, a Genesi Souza estão bem dispersos. Pois é, e esse é um dos tons do dia aí, né? A demissão da Daniela Lima e do Paulino também, né? Que acabou demitido. Mas a Daniela teve encerrada a sua participação como âncora do programa Conexão, que dividia com Camila Bonfim e a Leilane Neufart, desde 2022. A ausência da jornalista na edição do dia levantou as suspeitas entre os telespectadores e a confirmação da saída veio horas depois. Em nota, a emissora alegou que a decisão faz parte de um movimento permanente de renovação do quadro do canal. Segundo informações do site TV Pop, a demissão foi motivada por um acúmulo de insatisfações internas, com relação à conduta da Daniela Lima, diante das regras editoriais da Globo. Nos bastidores, a jornalista era vista como uma figura que ignorava o código de conduta da casa, especialmente no que diz respeito à exigência de distanciamento e imparcialidade em relação às fontes de informação. Daniela ganhou notoriedade no canal por sua forma espontânea e, em alguns casos, informal de abordar temas políticos. Essa postura, no entanto, teria gerado desconforto entre colegas e diretores. Um dos episódios mais comentados ocorreu em junho agora, quando, durante uma das edições do Conexão, ela leu mensagens trocadas com um dos ministros do STF em tom de intimidade. A gente tem esse trecho aqui também, vou rodar para você ver, que é um outro argumento dado, agora surgem muios, né, sobre potenciais razões aí para a demissão da Daniela. Posso ler aqui a mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? Eu escrevi.
Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Você que informou. Aí, às 11h25, o ministro responde. Pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito, a deputada, né? Porque até aquele momento ela já estava, inclusive, falando, né? Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse relator, estava todo mundo preso. Mas Alexandre está muito emparedado pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Apanha demais. E aí esse tom aí de informalidade seria um outro aspecto aí, né? Que teria sido um dos pontos para a demissão da Daniela Lima, segundo a apuração de alguns portais que abordam esse tipo de tema, né? Em relação a Daniela com outros colegas, teve esse episódio de abril de 2024 que a gente rodou, do Gabeira e da Leilane, né? E, bom, além dela, o Mauro Paulino, ex-diretor do Datafolha, analista político da casa, também foi desligado. Semana passada, Eliane Cantanhede também havia sido já informada que não permaneceria na atração noturna do canal.